Irmãos, nessa noite nós vamos terminar a nossa série Fortalecidos no Senhor, ou Fortalecei-vos no Senhor. Vamos abrir então as nossas Bíblias mais uma vez em Efésios, capítulo 6. Quero ler com os irmãos apenas o versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Verso 18 diz: com toda oração e súplica. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós agradecemos a Ti por este momento, por tão belas canções, hinos, leituras que já fizemos, ó Pai. E agora te pedimos que o Senhor nos oriente mais uma vez na Tua palavra, Deus. Somos gratos a Ti pela vida que nós temos, pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus, pela força que nós recebemos do Senhor para viver, ó Deus. E que nós, dia a dia, possamos lutar, ó Pai, a batalha vestidos dessa armadura do Senhor, com toda oração e súplica. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós falamos algumas semanas, eu vou repetir algumas coisas para a gente chegar nessa conclusão. O tema não se conclui, porque sempre nós falamos sobre esse tema, fortalecidos no Senhor. Mas a conclusão está relacionada ao nosso estudo aqui de Efésios, capítulo 6, sobre esse tema, fortalecei-vos no Senhor. Nós falamos a respeito dessa batalha que nós todos vivemos, batalha espiritual, que é uma batalha de toda a vida. O texto deixa bem claro, a nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes nós achamos que a nossa luta está somente nos problemas que nós temos com as pessoas, nos problemas que nós temos em relação às dificuldades de se viver no mundo, de tantas questões, de tantos problemas mesmos. Mas, além disso, nós temos essa luta constante. Uma batalha que é exatamente contra o grande inimigo, Satanás, o grande inimigo das nossas vidas. Ele quer nos destruir e com as suas mentiras, ele quer que nós estejamos vivendo não de forma a agradar a Deus, como filhos de Deus, mas conforme o próprio mundo vive. Nós falamos então, irmãos, que nós temos essa batalha não é individual, embora a gente tenha as nossas lutas individuais, mas nós temos uma batalha como um corpo de Cristo. Como igreja, nós lutamos esta batalha. E nós falamos uma boa notícia, que nós temos força suficiente para vencer, a força que nós temos em Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz em diversas passagens, que nós não somos aquele soldado fraquinho, que vai vencer contra um gigante, que vai lutar contra o gigante e só pode perder. Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos fortalecidos e nós somos assim, sim, diante de Deus, grande para lutar contra o inimigo. Então são várias passagens, que falam que Deus nos tem abençoado com força, que nós somos fortalecidos com a mesma força da glória de Deus. O poder que ressuscitou Jesus é o poder que está operando em nós. E assim nós entendemos que nós somos fortes em Cristo Jesus. Toda essa passagem, ela discorre sobre um tema: vestivos, revestivos de toda a armadura de Deus. E nós aprendemos aqui que essa armadura de Deus, mais do que apenas qualidades humanas, é revestir-se do próprio Cristo. Então, quando nós lemos aqui, a partir do verso 14, quando ele começa dizendo: estáis, pois, firmes,
Ele diz: cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, e aí vai seguindo as peças da armadura. Cingindo-vos com a verdade. A verdade é Cristo. A verdade é Jesus, que é o nosso caminho. Vestindo-se da couraça da justiça. Vestindo-se da justificação em Cristo Jesus. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, que é a palavra de Deus. A fé, se não o próprio Deus, né? Escudo da fé. Quem é o nosso escudo? Deus é o nosso amparo, é o nosso escudo. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, qual é a ideia, irmãos? Como cristãos, nós não podemos ir para a batalha ou com a nossa própria força. Nós temos que nos vestir de Cristo Jesus. Ele que seguiu o caminho, Ele que veio a esse mundo, e assim Ele conquistou para nós todas essas coisas. Tomar a Santa Ceia é vestir-se da armadura de Deus, porque nós estamos dizendo que nós temos como confiança o próprio Cristo, que é Ele que morreu na cruz para nos salvar. É através de Cristo que nós temos acesso a Deus, e é assim que nós somos fortalecidos. Mas a palavra, irmãos, se os irmãos lembram, o tema que eu coloquei foi fortalecei-vos e não fortalecidos, porque essa palavra, ela precisa estar assim ligada uma à outra. O fortalecido é aquele que busca se fortalecer. Quando nós lemos agora, estáis, pois, firmes, se fortaleça, se firme na verdade. Aquele que busca a Deus, ele é fortalecido por Deus. Até aqui, se nós olharmos para o que nós acabamos de ler, nós podemos entender que essa mensagem é uma mensagem de grande esperança, não é verdade? De esperança, de alegria, de paz. Aí vem uma questão, irmãos, com tanta força, com tanta luz, com tanta verdade, bondade, por que às vezes ainda nos sentimos fracos e tropeçamos? Exatamente porque essa palavra, para nós, ela traz grande esperança, mas ela é uma palavra também de grande alerta. Nós, ao mesmo tempo, ouvimos aqui palavras de esperança, mas palavras que também nos deixam em estádio de alerta. É como se alguém falasse: olha, você vai sofrer uma batalha, mas você terá força para vencê-la. Você não só terá força, como você irá vencê-la. É uma palavra boa, mas ao mesmo tempo é uma palavra de alerta. Porque, ai, que batalha é essa? Como que será? O texto fala sobre o dia mau. Quando que é? Todo dia? Será que tem um dia mais difícil do que o outro? Então, irmãos, veja que nós estamos diante de uma questão. Nós enfrentamos problemas reais, problemas dolorosos, problemas difíceis. O que nós passamos aqui não é uma ideia ou uma mensagem romântica que, olha, nós somos fortes e vamos vencer todas as coisas e pronto. Não há problema na igreja, não há problema na família, não há problema em lugar nenhum. Porque nós sabemos que essa não é a realidade. Quantos problemas nós enfrentamos na nossa vida particular? Às vezes em momentos em relação a sociedades da igreja ou partes da igreja. Ou quantas igrejas estão por aí, vamos dizer assim, sendo derrotadas? Quantos irmãos estão aí em queda? A questão então, irmãos, para nós nessa noite, é a gente, primeiro, lembrar da nossa identidade. Hoje foi cantado um cântico: quem dizes que eu sou? Eu sou aquele salvo, eu sou livre, eu sou resgatado pelo Senhor. Temos em mente essa identidade. Nós falamos bastante sobre isso no acampamento com os nossos jovens, adolescentes, sobre a identidade. Quem nós somos.
E essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer, irmãos. E não é fácil responder. Eu quero chamar a atenção a essa pergunta relacionada a um texto bíblico de João 8, 44 a 47. Nós já lemos esse texto uma vez. Repare que aqui Deus não está colocando uma pergunta, Ele está afirmando. Jesus está afirmando que aqueles que o perseguiam eram do diabo. João 8, 44 diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Depois ele fala que o diabo é homicida, mentiroso. E lá no versículo 47, Jesus diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então vamos lá. Vamos perguntar, ou vamos responder a pergunta, mesmo que no nosso coração. Primeira pergunta: quem é o pai de vocês? Parece fácil responder, né? Deus é o nosso pai. Mas essa primeira pergunta, ela só pode ser respondida com a resposta da segunda. Qual é a segunda? De quem são as palavras que ganham os ouvidos de vocês? Porque o verso 47 diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Correto? Quem é o pai de vocês? Nós podemos responder que nós somos filhos de Deus se nós ouvimos as palavras de Deus. Que palavras que nós temos, irmãos, ouvido? Nós temos palavras do inimigo, nós temos palavras do mundo, nós temos a palavra de Deus. E essa é uma pergunta, e assim já é parte da batalha diária. Todos os dias nós vamos ouvir uma palavra. E a palavra que nós ouvirmos e respondemos, ela vai exatamente mostrar quem nós somos. A nossa verdadeira identidade está relacionada com a palavra que nós ouvimos. Vocês seguem os desejos de quem? Ou nós seguimos os desejos de quem? Esse é o nosso Pai. Para vencer a batalha, nós precisamos nos vestir da armadura de Deus. E na semana, acho que passada mesmo, né? Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre essa parte da oração, mas eu queria voltar a ela, porque a chave desse texto está na oração. Lembra que eu li o versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Verso 18, com toda a oração e súplica. A oração é parte vital da nossa batalha. A mensagem de hoje é: sede firmes. Nós vamos vencer com a força de Deus, mas nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos nos manter firmes. E como nós nos mantemos firmes? Com toda a oração e súplica. É mais fácil para nós: eu sou firme porque eu sei bastante a Bíblia, ou porque eu já sou adulto o suficiente, eu não vou cair nessa tentação, eu já estou firme porque eu tenho uma condição para isso, sou membro da igreja há muitos anos, ou eu participo de todos os cultos, tomo Santa Ceia. A gente pode dar várias respostas, mas a única resposta que nós podemos dar: eu sou firme porque eu vivo dependente, eu sou dependente de Deus. E como que alguém demonstra ser dependente do outro? Tudo que ele vai fazer, ele pede. Uma criança dependente, ela precisa pedir. Às vezes ela nem pede, mas os seus pais sabem que ela necessita do auxílio, até para atravessar uma rua. Para ser fortalecido, nós precisamos de entender que nós dependemos da força de Deus. Nós não andamos com os nossos próprios pés, com a nossa própria força. E aí, irmãos, Jesus é um exemplo para nós, né? Exemplo para nós da armadura, mas um exemplo para nós de oração. Lembra da passagem de Mateus 4? Lá em Mateus 4, logo após o batismo, o texto diz lá no capítulo 3, que Jesus saiu da água, e depois no versículo 17, do 3 ainda: e eis que a voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus está no seu mais importante momento. O que ele faz logo após? Versículo 1, capítulo 4, versículo 1.
A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Repare, irmãos. Primeiro ele foi levado pelo Espírito. Nós somos tentados pelo diabo, mas Deus permite que a gente passe por esse momento. Até às vezes nos direciona para esse momento de prova. O que nos chama a atenção aqui foi o preparo de Jesus para esse momento. Antes de ser tentado, ele passou 40 dias de jejum e oração. Quando Jesus foi tentado, ele havia dedicado 40 dias com a palavra de Deus, orando com seus lábios. E aí vem a tentação. Quando nós somos tentados, irmãos, o quanto nós estamos fortalecidos na oração. O texto aqui diz, orando em todo o tempo, no Espírito, orando ao Senhor. Lucas 4, a mesma passagem da tentação de Jesus, o texto diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. A ser tentado, cheio do Espírito Santo. O quanto nós estamos cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, no qual não há dissolução. Não os embriagueis com vinho, ou com o mundo, ou com tantas coisas que nos distraem. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Então repare, irmãos, por que não adianta a gente apenas ouvir essa mensagem, entender, nós somos fortalecidos e nós não fazemos nada? Nós precisamos nos manter firmes, nós precisamos orar. Há um aviso, há um alerta, existe uma batalha e nós precisamos nos preparar. Como? Com as armas desse mundo, juntar dinheiro, fazer lá na sua casa lá um lugar lá muito bonito, pôr cartaz bíblico pela casa. Não, nós precisamos orar. Nós precisamos nos preparar espiritualmente. Nós precisamos estar diante de Deus. Nós somos auxiliados em nossas orações. Jesus orou por nós. João 17, de 9 a 11, a sequência. Todo o capítulo 19, a gente não vai ler aquilo, é claro. Mas lá ele fala, no versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Então Jesus está falando, eu rogo por eles. Jesus vai partir, mas eu rogo por eles. Versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Guarda-os. Nós lemos Romanos 8,34 também, falando que quem os condenará é Jesus Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus intercede por nós. Jesus intercede por nós. Olha essa passagem, ela não é tão comum de ser lida. Hebreus 7,25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O texto está falando de Jesus. O que Jesus pode? Pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Nós chegamos a Deus por intermédio de Jesus. E olha essa segunda parte. Vivendo sempre para interceder por eles. Como é bom saber que alguém ora por nós. Como é bom saber que Jesus intercede por nós. Romanos 8 fala do Espírito Santo, que ele também nos ajuda em nossas orações, porque não sabemos orar como convém. Ele intercede por nós. Nós então também podemos e devemos orar, segundo a orientação do Espírito Santo, segundo a força de Deus, para que nós sejamos unidos uns com os outros e unidos com Cristo, unidos com Deus. Tomai toda a armadura de Deus,
com toda a oração. Com toda a oração. Irmãos, a ideia aqui é que nós precisamos nos esforçar nessa batalha. Algumas vezes os nossos pedidos são conflitantes. Nós não sabemos o que pedir. Ou até sabemos o que pedir, mas agimos contrário ao que pedimos. Exemplo, pedimos paz e às vezes nos armamos para a guerra. Pedimos que não nos falte nada, mas às vezes gastamos dinheiro demais. Pedimos bênçãos de Deus, mas não buscamos o Deus das bênçãos. Podemos cantar: fortalece, Senhor, a tua igreja, fortalece a minha vida, fortalece a tua igreja, mas eu não vou lá. É dele, né? Não, eu preciso estar junto, presente. Fortalece, Senhor, a minha vida, fortalece, Senhor, a tua igreja. Essa é a questão, irmãos. Repare, por mais que nós sejamos otimistas diante da força de Deus, nós não podemos simplesmente ficar parados. Nós somos equipados para a batalha, nós somos os soldados que lutam essa batalha. Nós servimos a Cristo. E assim deve ser a nossa vida dia a dia. Dia a dia. Existe muita luta, força, muita luz, muita vida, sim, mas existe também batalhas, males, dificuldades, dias de trevas. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Todos os dias nós ouvimos alguém dizendo: para conquistar é preciso se esforçar. E é uma afirmação real, né? Nós precisamos nos esforçar, seja para conseguir um emprego, para terminar uma faculdade, até para levantar da cama de manhã, né? Às vezes você, se ficar lá, põe o relógio mais meia hora para mais tarde, daqui a pouco eu levanto, você vai acostumar a ficar deitado. Nós precisamos nos esforçar. E se o texto nos convenceu de que a nossa maior luta não é contra carne e sangue, é contra ao mundo espiritual, ao problema espiritual, nós precisamos lutar. Nós precisamos levar a sério essa mensagem de Deus. 1 Coríntios 6:20 diz: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus. Esse esforço diário. Uma passagem que nos lembra bem disso também é Eclesiastes 9:10. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E o que vem à nossa mão? Cada dia, cada momento, vem à nossa mão alguma coisa para fazer. E faze-o conforme as suas forças. Não é corpo mole, não é não fazer, mas é dedicar para fazer. Olha que curioso, em Lucas 13, alguém pergunta a Jesus: por que poucos são salvos? Ele respondeu o quê? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esse texto a gente precisa estudar mais, né? Mas deu para entender um pouquinho o que ele quer dizer. E nós sabemos que muitos estão perdidos, porque andam por esses caminho espaçoso do mundo. E a Bíblia diz que espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ele. E nós somos chamados a entrar pela porta estreita. Apertado é o caminho que conduz à salvação. Estar firmes, sempre atentos, buscando o Senhor, buscando a presença do Senhor, servindo
ao Senhor. Todos nós sabemos disso. As batalhas desse mundo são importantes, mas elas são passageiras. Acaba uma, começa a outra. Mas nós temos que estar preparados para a mais importante batalha, que é a nossa vida espiritual, que é estarmos prontos, estarmos sempre preparados para encontrarmos com o Senhor. E que nós possamos assim ser fortalecidos dia a dia. Que nós possamos orar mais, nós possamos buscar mais o Senhor. Quando a gente está na semana de oração, um dos cânticos que não podem faltar é preciosas são as horas, né, na presença do Senhor, dessa comunhão com o Senhor. E como é bom aquele tempo que a gente para falar com Deus, para orar. Nós não podemos perder essa oportunidade, nós não podemos perder esse privilégio de sentar-se com Deus, de conversar, e assim sentir essa comunhão, essa direção do Senhor, a força do Senhor, nos ajudando. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, nos dê essa paz, de estarmos seguros no Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos, ó Pai, mais uma vez a Tua palavra. Ó Deus querido, sabemos das batalhas que enfrentamos, sabemos que muitas vezes somos fracos, somos derrotados, ó Pai, mas que o Senhor nos ajude para que nós possamos dia a dia buscar ao Senhor, ó Deus, ouvir o Senhor, ó Deus, e assim, guiados pelo Senhor, sermos fortalecidos. Ó Deus, que o Senhor esteja com cada um aqui, sabemos as batalhas de cada um, ó Deus, mas o que nós sabemos é que elas podem ser vencidas. Qualquer coisa, ó Deus, pode ser deixada para trás. E qualquer um de nós pode seguir em frente, ao Teu lado, ó Deus, tendo uma nova perspectiva, uma nova condição de vida. Ó. Em especial como igreja, ó Deus, que o Senhor Deus esteja nos abençoando para que possamos estar lutando essa batalha, que é levar o Teu Evangelho às pessoas, que é ser luz desse mundo, que sermos assim fortalecidos para sermos sal da terra e luz do mundo, ó Pai. Sermos influência, ó Pai, muito maior do que o próprio mundo é influência, Deus. Que nós possamos chegar nas pessoas, ó Pai, e assim sermos usados pelo Senhor, para que elas possam se render ao Senhor também. Abençoe as nossas vidas, e assim as vidas daqueles que vão encontrar conosco, e também crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.